como que eu cheguei nesse processo de cura reconectiva, que foi através de um problema de saúde que eu tive, que gerou uma depressão profunda, e eu quis buscar essa questão de estudar a mente, como que funciona, compreender o que estava acontecendo comigo, na verdade, né? Então, eu estudei física quântica, estudei o poder da mente, estudei alguns autores, alguns filósofos da psicologia também, especialistas, né, da psicologia. Então, eu comecei a ir para esse poder na mente, né, como que as leis universais funcionam, como que as frequências, a energia, ela trabalha conosco, né? Então, e aí eu apaixonei pela frequência, pelo que ela me proporcionou, pela simplicidade que a frequência e pelo poder que ela tem. Então, eu apaixonei com a frequência, hoje eu trabalho com isso, para quem não sabe. E o Rogério, que está aqui, né, trabalhando, ele é um dos mentores da Cura Reconectiva, ele que trouxe o Dr. Eric Per aqui para o Brasil, ele trabalha com a Cura Reconectiva tem mais de 10 anos, hoje ele viaja o Brasil e o exterior, né, proporcionando, fazendo palestra e proporcionando essas frequências para as pessoas. Então, Rogério, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para o pessoal te conhecer melhor. Sim, bem, a gente se conheceu nessa palestra que eu fui até Belo Horizonte para oferecer, né? Isso já tem o quê? Já tem deve ter quase 2 anos. E foi muito interessante porque você logo que estava na palestra, o que teve de marcante, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito sério nas palestras, né? Você fica... Não existe. Eu tive uma crise de riso, uma coisa que eu comentei, que você olhou para mim rindo, e eu nunca mais esqueci disso, que eu fiquei tentando me conter durante a palestra inteira. Eu praticamente não podia te encarar. Eu encarava e começava a querer rir, né? Era uma coisa séria. Mas como é que foi esse processo todo, né? A gente sempre teve uma busca muito grande, eu sempre tive uma busca muito grande, como você também falou da sua busca, né? Eu também tinha uma busca muito grande em cima desse processo. Eu queria muito ir além, né? Ou você é gelado ou é quente. Mas ficar naquela vida morna, né? Aquela vida morna. Isso é tão xoxo, né? Tão xoxo você passar. O que você veio fazer lá, né? Sabe? Então, eu queria algo além. E esse querer algo além levou muitas buscas, muitas buscas, muitas buscas, até que um dia a gente teve acesso a esse processo da cura reconectiva, né? Depois de ter passado por várias filosofias religiosas, depois de ter passado por várias terapias, né? A gente teve acesso a esse trabalho. E esse trabalho foi muito significante, por quê? Porque ele completava muitas coisas. Durante todo o tempo que eu tinha, toda aquela parte de leituras, o que tinha essa leitura? Essa leitura sempre falava que a gente tinha que tentar sair da identificação, né? Ir além. Essa busca toda apareceu esse processo das frequências da cura reconectiva, né? E esse processo era um processo que me completava muito, porque eu percebi exatamente isso. Era ir além. Ir além. E de encontro a toda aquela busca, porque era um processo que começava a tirar identificações que tinham ligado ao planeta, ao mundo, ao que a gente estava vivendo, né? Por quê? Todas as terapias que eu tinha trabalhado antes, eu tinha que realmente curar alguma coisa. Eu tinha, vamos curar uma dor de cabeça, vamos curar uma depressão. O que é esse trabalho? O que é a frequência em si? Ela está presente no planeta, já desde os anos 90 que está, né? Ela não estava aqui, eu tinha muita dúvida com relação a isso. As pessoas às vezes falavam, então esse trabalho é isso, é aquilo, é reiki, é igual reiki, é igual passe espírita. Essa é a maior pergunta que eu tenho, todo mundo me pergunta. É reiki? Eu falei, não, gente. Você podia até comentar um pouco isso, né, da diferença do reiki? Claro que eu posso comentar. Eu falo que, imagina que a gente tem várias linhas de ônibus, né? Imagina que você tem o centro de Belo Horizonte aí, ou o centro do Rio de Janeiro, o centro de São Paulo, e várias linhas que vêm de várias partes da periferia. A cura reconectiva é uma dessas linhas. Então, quando a pessoa fala, então é melhor que o reiki, é melhor que o passe espírita, é melhor que a cura prânica, que o teta healing, por aí não. Ele não é melhor que nada, melhor que barra de axis, ele não é melhor que nada. Ele é. Ele é o resto, a cura prânica, são ótimos também, são ótimos. Mas esse aqui, e o que eu fiz? Por que eu vim trabalhar com isso? Por que eu faço? Por que eu gosto? Por que eu defendo? Por que eu poderia estar trabalhando com qualquer outro tipo de coisa, como eu trabalhei lá atrás, né? Eu acho muito simples. Eu acho uma simplicidade tão grande o que a frequência faz e o que ela traz. O que ela traz é uma grandeza imensa. Mas é muito fácil, muito fácil. É tão fácil
que a pessoa, quando vai trabalhar com isso, se assusta. A gente fica muito... não, eu quero colocar alguma coisa, não tem que colocar nada. Tanto que eu falo que para trabalhar com isso, a gente tem que se despir do antigo e deixar que o novo venha, né? Como, eu vou dar aquele exemplo, eu falo muito disso, né? Inventar o computador. Aí eu tenho uma fábrica de máquina de escrever. Não, a máquina de escrever que é o futuro, deixa o computador para lá, né? Eu não estou falando que a cura recognitiva seja o futuro, mas o que ela traz nesse sentido, né? Ela começa a fazer a gente sair da identificação, né? Eu não trato mais a Renata, o Rogério, o Joaquim ou a Maria. Eu começo a simplesmente deixar que a frequência atue. Atue em quê? Atue no campo. No campo tá tudo ali, né? Tá tudo naquele campo ali. Eu falo que nesse campo, eu sou completo. Você é completo no seu campo. E todos nós do planeta. O que acontece de uma forma muito... desagradável, né? Desagradável. O planeta, a energia que nos envolve, a Matrix, né? Faz um esforço gigantesco o tempo inteiro para nos convencer que nós somos simplesmente isso. Quando a gente começa a se convencer, né? Ela expande a nossa mente, né? Ela Exatamente, faz a gente enxergar o universo realmente como ele é e faz a gente se descobrir o nosso eu interno, a nossa conexão direta, né? A verticalização que a gente tem. Então, isso foi uma das coisas que eu me apaixonei pela cura reconectiva, isso que você falou, da simplicidade que da gente aplicar e da potencialidade que tem, né, dos resultados que a gente tem. Então, todo atendimento que a gente faz é um atendimento diferente, a pessoa reage de uma maneira completamente... É cada caso, né, Rogério? É muito bonito, né? Por que é muito bonito? Principalmente porque a gente começa a chegar à conclusão seguinte: toda cura que acontece no nosso corpo é sempre uma autocura. Na realidade, o comprimido para dor de cabeça ou a quimioterapia não nos cura, a gente que se cura. Porque se aquilo curasse, era 100% de resultado para o planeta inteiro. Então, a gente se cura. E o que a frequência faz? A pessoa chega assim, Rogério, Renata, eu gostaria muito que você fizesse uma cura em mim. Não, a gente não faz uma cura. Na realidade, o nome cura reconectiva é um nome que, na realidade, ele vem designar um processo que ele não cura. O que a cura reconectiva faz? Ela traz equilíbrio. Esse equilíbrio começa a fazer com que a gente entre no processo de autocura. Então, é muito bonito, porque você não cura um câncer, você não cura uma depressão, você cura uma pessoa. Sabe? A pessoa começa a voltar a um processo e aquilo dali acaba. Ela começa a se realinhar, né? Ela começa a se realinhar. É como se a gente tivesse vários processos de campainhas tocando na nossa cabeça, ou melhor, na nossa vida, né? Tipo, acorda. Você não tá trilhando o caminho que é seu, acorda. Vamos dar um exemplo bem interessante. É como se, de repente, eu nasci e a minha vida se resume a ser uma garrafa PET correndo por um rio, né? E eu tô lá navegando, o rio joga para lá, o rio joga para cá, e eu tô ali brincando de ser a garrafa PET, até que, de repente, numa chuva mais forte, eu sou empurrada para a margem e eu fico fora do rio. Eu fico vendo o rio passando, mas eu estou aqui fora do rio. Aí, quando o tempo vai passando, eu estou ali e eu começo a ficar cada vez me sentindo pior, né? Me sentindo pior porque eu estou fora. O rio é como se fosse meu fluxo, eu estou fora do rio. E aí eu olho para o lado, já tem uma pocinha cheia de mosquito da dengue. Eu olho para o outro lado, já tem um cachorro fazendo cocô aqui. De repente vem uma chuva maior e eu sou jogado de volta ao fluxo. Às vezes uma chuva maior pode ser uma gastrite. Às vezes uma chuva maior pode ser uma depressão. Eu costumo falar que processos como esse, quando a gente consegue perceber a grandeza, geralmente quando a gente consegue sair de uma depressão, a gente chega... aquilo dali é um marco na nossa vida. Eu conheço algumas pessoas que passaram por isso. Eu tive uma depressão e tudo mudou. Eu tive e tudo mudou. Então, né? Meu caso. Você estava falando agora sobre isso, né? O problema de saúde, depressão que eu tive, mudou completamente a minha visão de mundo. Eu comecei a estudar coisas que eu nunca imaginei. Eu sempre fui muito espiritualista, sempre gostei muito dessa área, mas eu nunca tinha me aprofundado, né, sobre isso. Então, quando eu tive esse problema de saúde com a depressão, me fez buscar mais. Então, me fez... É uma frase que eu gosto e que eu até trabalho com ela, viver no fluxo do universo. E a cura reconectiva, ela me ajudou a trazer para o fluxo do universo novamente, que eu tinha me perdido um pouco, né?
Exatamente. O temporal que fez o rio voltar a encher te jogou de volta para o rio de novo. E aí o que aconteceu? A garrafa PET voltou ali para o caminho, sabe? Batendo na margem, vai embora, chega numa cachoeira, sabe? Vai, passa da cachoeira e continua. Por quê? Porque esse rio vai desaguar no todo. Esse rio nasce no todo. Ele deságua no todo. Sabe? Então, esse é o grande barato da vida, né? É perceber que o nosso caminho seria voltar para o fluxo do rio. Isso. Quando eu começo a ficar observando a vida passar, eu estou começando a entrar num processo que é irreal. É irreal. Aquele processo ali, não, eu estou aqui curtindo a minha doença. Aquilo dali está chamando a atenção. Acorda. Acorda que esse processo é irreal. E esse é um dos processos que a cura reconectiva começa a levar, a tirar da nossa vida. Né? Esse equilíbrio faz a gente voltar a encontrar de novo esse rio, esse equilíbrio. Porque como é que vem esse equilíbrio? Ele vem ao nível físico, ele vem ao nível mental, ele vem ao nível emocional e ao nível espiritual. E há outros níveis que a gente nem imagina por estar aqui, encaixotado nesse processo humano, né? Então, são alguns níveis que a gente nem imagina que estão acontecendo, mas ela começa a levar a um redescobrir. E isso é sensacional. Quando eu comecei a ter acesso a esse processo lá atrás, a gente teve acesso a primeira coisa foi o livro, né? A gente encontrou o livro estava sendo lançado na Europa, a gente trouxe o livro para o Brasil, lemos o livro e o livro ensinava, né? Ensina. No livro ensina ali algumas dicas de como perceber essas frequências. E a gente começou a perceber pelo livro, e aquilo começou a ser muito significante, porque a gente começou a fazer em pessoas só através do livro. Era o início de tudo. Era muito, muito pouco, né? Porque eu falo que num processo de 1 a 10, o livro representaria tipo 1 ou 2, no máximo. Depois eu estava lá e... Eu recebi um livro também, né? Quando eu fui na palestra com você, eu ganhei o livro. E aí eu li o livro, me emocionei, super me identifiquei com o livro e já comecei a aplicar no cachorro, na planta. Mas depois que eu fiz o curso e que eu realmente vi a intensidade da frequência, né? A intensidade que é, o poder que tem, que é uma coisa surreal, assim. E tem pessoas também que ficam perguntando, né? Tendo esse gancho, fica perguntando como que a cura funciona à distância, né? Tem aquela mentalidade da gente fazer sempre presencial. Então, nessa época de quarentena, não tem como a gente estar presente e algumas pessoas ainda ficam um pouco receosas. A distância funciona, como que é? Então, eu queria também que você comentasse um pouquinho disso. Como que funciona a distância? Né? Se tem a mesma potencialidade que tem presencial, como que é? É bem interessante isso que você está tocando, porque quando eu comecei a ter acesso a esse processo à distância, eu fiquei muito assustado. Por quê? Como eu estava falando, pela identificação que eu tinha anterior, né? Tudo que eu fazia, eu tinha que ter o nome, o endereço, marcar uma hora certinha, a pessoa tinha que estar lá vibrando, eu daqui, ou então até que não vibrasse, mas eu tinha que ter todo um cadastro, né? Eu fico brincando, é como se eu estivesse fazendo a pessoa fosse fazer um crediário comigo, né? Vamos lá ver se vai ser aprovado, né? Nome, telefone, endereço, tudo, tá levando tudo. E o que acontecia com isso? Quando eu comecei a ter acesso à cura reconectiva, não era necessário. Eu não precisava nem do nome. Eu falo que eu tenho um problema meio sério que é de lembrar, sabe? Eu lembro realmente de fisionomia, mas muitas vezes eu esqueço o nome. Então, quando a pessoa não se mostra para mim, alguém me liga, por exemplo, da Alemanha, ou alguém me liga da Argentina, ou me liga da Colômbia, não importa, de qualquer lugar, ou do Brasil, de qualquer lugar. Rogério, eu queria fazer uma sessão, então eu queria fazer uma sessão para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu amigo, por aí vai, não importa, sabe? E às vezes falo o nome e eu esqueço. Eu boto lá, hora tal, falando de tal, sabe? Mas eu esqueço. E aí? Como funciona? Não importa. A pessoa vai receber. E isso começou a ser muito interessante no início, porque como eu acreditava nisso? Só quando começaram a vir feedback das pessoas. Você fez para o fulano de tal e ele mudou. Você fez para o fulano de tal, ele estava com um problema sério de saúde e resolveu-se. E eu comecei a perceber que realmente aquilo era muito especial. O que era muito especial? A gente não era a Rogério que estava fazendo. Eu estava, na realidade, mantendo algo e esse algo que agia. E esse algo não agia aqui do meu lado, presencial. Ele podia agir em Nova York, ele podia agir em Nova Delhi, ele podia agir em qualquer outro lugar, não importa.
Esse algo, ele ia além de tudo isso, sabe? Então, começou a ser muito significante. Mais ainda quando comecei a fazer para pessoas que não sabiam. Por exemplo, a pessoa está ligada a um problema de drogas, a pessoa está ligada a um problema, está no hospital internada. Eu tive um caso, por exemplo, que a pessoa estava no hospital e aquela pessoa que me convidou, pediu para que fosse feito o trabalho, estava lá. E quando eu começava a fazer o trabalho, ela via os aparelhos mexendo. Não. Os monitores começavam a mexer. E ela falava, Rogério, era impressionante, você fazia a cura e os aparelhos mexiam lá. Durante todo o tempo que você fez, aquilo subia e voltava, sabe? Então, o que é isso, né? Era muito interessante. Então, a gente está mexendo com uma coisa que é totalmente, às vezes, incompreensível para o nosso padrão. É como se a gente tivesse um padrão, é como se, de repente, há 200 anos atrás, alguém chegasse com um telefone celular e falasse, aqui, isso é um telefone celular. Que isso? Isso não existe, né? É exatamente o que a gente está acontecendo agora, com a cura reconectiva. Aquilo que a gente muitas vezes não entende é um milagre, né? Quando a gente começa a entender, não é mais milagre. É um milagre porque a gente não consegue se aprofundar ainda nisso. Mas é real, é uma frequência. Tudo que nos envolve tem uma frequência, né? Tudo. Quando a gente começa a passar por um problema como esse que a gente está passando agora do corona, e a gente começa a baixar a vibração, o que é isso, né? É uma vibração que estava lá em cima, que está batendo numa frequência tal, essa frequência aqui é uma frequência mais salutar. Eu estava lá tranquilo, feliz, rindo, com aqueles olhos brilhantes, cantarolando, e de repente vem a notícia, tem um vírus acontecendo em algum lugar aí. A gente vai e começa a ficar apreensivo. O vírus chegou na Europa, mais apreensivo ainda. O vírus chegou no Brasil, o vírus está na minha cidade. Então, aquilo faz com que eu caia, com que eu desça a minha vibração. E eu descer a vibração, o que acontece? Eu começo a ficar suscetível a opção de coisa, né? E começa a ficar ansioso, né, também. Exatamente. E tudo começa a vir, né? É até o tema da nossa live, né? Como que a cura reconectiva, ela pode ajudar a gente, né, nesse período de quarentena. Muita gente tem me procurado porque está muito ansioso e a frequência está baixando muito rápido, vê uma notícia, a frequência já cai. Então, tendo esse gancho também, Rogério, como que assim, vamos para o nosso tema, né? Como que a cura reconectiva ela pode nos ajudar nesse momento que o mundo inteiro está passando? É uma coisa que a gente nunca passou, então estamos meio sem saber o que está acontecendo. Existe muita coisa que a gente não sabe e que a gente sabe, mas que não vem à tona. Então, como que as frequências elas vão atuar nesse processo de ansiedade? É isso que você falou, né? De ver uma notícia, baixou a nossa frequência pessoal, né? Ela baixa. Como que a cura reconectiva ela pode elevar essa frequência? O que ela pode nos ajudar nesse momento? Bem, vamos lá. O que eu conseguiria fazer, né? Se de repente eu vejo alguma coisa e eu estou preparado, eu consigo me colocar de fora, é aquele padrão que eu falo, né? É como, imagina que de repente meu vizinho tem um problema e eu daqui de fora eu olho e falo assim, por que ele não faz isso, né? Mas ele emocionalmente está ligado àquilo. Ele não consegue, de alguma forma, ter uma visão mais clara, porque está ligado à emoção. Quando está de fora, né? Então, o que acontece com isso? A gente, às vezes, escuta um processo como um problema como esse, essa emoção começa a trazer a gente para um outro processo. E a gente fica em uma vibração que não é nossa. Fica ali. A gente aquela vibração. É coletivo, né? Exatamente. E aí começa todo mundo a falar e você... realmente, a gente não consegue ficar de fora. A gente não consegue ficar de fora e não. Esse problema... vamos dar um exemplo bem básico. Você está vendo um filme. Está vendo um filme. E aí, de repente, o filme tem aquela cena de... você já começa a querer chorar. Pera, olha só. O filme está ali, eu estou aqui. Eu estou entrando. Então, é exatamente isso. É exatamente o que está acontecendo. A gente está entrando num filme. Mas ele é real? Sim, ele é real. Ele tem toda uma realidade acontecendo nesse sentido. Mas eu não preciso... Eu tenho que fazer o meu dever de casa. E qual é o meu dever de casa? É manter a minha vibração. Se eu manter a minha vibração, aquilo começa a acontecer. Então, nesse processo, o que a cura reconectiva faz? Ela é como um elevador, né? Ela começa a fazer a gente levantar essa vibração. Começa a voltar. A vibração começa a subir de novo. Então, você pode acordar como? Chegar no seu ouvido e falar. Mas, às vezes, você está tão ali afogado que quando vem um processo como esse da cura reconectiva, ela começa a te levantar. Às vezes, meio na marra. E quando a gente se dá conta, opa! Caramba, realmente a realidade é outra, mas alguma coisa me levantou. Esse é o processo.
Então, a cura recognitiva, nesse momento, ela funciona como um elevador. Ela pega e nos auxilia a levantar, a sair daquele processo que a gente não pertence. A gente não vem aqui, eu falo que a gente não vem aqui para ter olhos de peixe de 4 dias na peixaria, né? Aquele olho baço lá. A gente vem aqui para ter olhos brilhantes, né? Esse é o processo, ter brilho. Se por acaso eu acordo e meus olhos estão lá assim, nariz para baixo, não, peito para fora, porque é normal, é o processo da autoestima. Então, quando eu começo a ter lembrança de quem eu sou, e o que eu sou? Fagulha divina? E como fagulha divina que eu sou, parte do fractal do todo, né? Então eu sou o fractal do todo, eu sou aqui, sabe? Eu sou aquele, eu sou o brilho. Aí eu começo a querer viver um personagem que não sou eu. O personagem, sabe? Então, a gente vai lá e tem que ser acordado. Dá um a cura reconectiva, a cura reconectiva, ela nos acorda. Ela nos acorda. Acorda, Rogério. Acorda, você, olha o brilho que você tem, olha a luz que você tem. Olha o seu potencial, né? Olha quem você é de verdade, não o que a mídia, o que as pessoas, ou quem fala que você é, né? Eu acho que a cura reconectiva, ela faz isso com a gente, ela mostra quem a gente realmente é, para que a gente veio fazer, o que a gente veio fazer no mundo, né? Nos reconecta ao nosso propósito, à nossa missão de alma. Isso é sensacional, né? Porque são até 2 trabalhos que são feitos com a frequência, né? Um trabalho é a cura reconectiva, outro trabalho é a reconexão. Isso. E a cura reconectiva, ela pode ser feita várias vezes na vida. A gente fala que não é uma terapia, por quê? Porque ela não tem continuação. Você pode fazer uma única vez, e aquilo mudar a sua vida. Não, eu quero fazer 3 vezes porque eu estou aqui passando por quê? Eu estou com uma depressão, eu quero fazer 3, quero fazer 5 vezes, à vontade, tudo bem. Mas não tem essa necessidade de fazer tanto tempo, porque é como se enchesse um copo. Eu enchi o copo, ela começa a acontecer. Vamos dar um exemplo bem básico. Eu estou com uma dor de cabeça, aí eu vou lá tomar um remédio. Aí eu tomo o primeiro remédio. Ele ainda vai demorar, eu não vou botar na boca, acabei de bater na boca, acabou, não. Ele vai ter um tempo para começar a acontecer, né? Então, exatamente isso é a cura reconectiva. Eu enchi o copo e deixa acontecer, né? Algumas coisas vão mudar. Eu comento uma história que aconteceu comigo em São Paulo. Eu vim atender um rapaz e o rapaz tinha uma gastrite muito séria. Ele estava no consultório e ele fez uma sessão para melhorar a gastrite. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira sessão. O que aconteceu? Não melhorou. Foi embora. Aí passou-se uns 2, 3 dias. Ele me liga e fala, Rogério, a gastrite está aqui. Eu falei, mas não aconteceu nada na sua vida? Sim, eu fui demitido. Eu falei, nossa, tu foi demitido? Que barato. Ele não gostou muito que eu não retornei isso daí, né? Porque eu falei, está acontecendo algo. Ele, E passou-se alguns dias depois dessa ligação, ele voltou a me ligar e falou, Rogério, eu não tinha uma gastrite, eu tinha um emprego errado, porque eu comecei a trabalhar em outro local e mudou tudo. Então, muitas vezes a gente acaba a sessão e não vai mudar tudo. Não, às vezes vão começar a mexer no campo. E ao se mexer no campo, as coisas vão começar a se arrumar. E é exatamente isso. Às vezes eu faço uma sessão, aquilo é o suficiente para começar a mexer no campo. Não, vamos fazer 3 sessões que eu dei uma melhorada, tudo bem, legal, fantástico. Mas, necessariamente, eu não tenho que falar, então eu tenho que fazer 50 sessões? Não, ela não é uma terapia. E como terapia, ela teria uma continuidade, né? Ela não tem continuidade, você fez, às vezes você para. E aí quando eu faço? Às vezes nunca mais. Às vezes nunca mais você faz, porque mudou tantas coisas que já estou bem, já estou tranquilo, né? Eu aconselho muito meus clientes a isso. Faz a primeira, vamos tentar fazer 3, se tiver disponibilidade, vamos tentar fazer 3. A frequência, ela chama, né? Você está ali, você sente a necessidade de fazer mais ou não, né? Então, é engraçado falar assim, a frequência chama. Mas ela chama, você tá ali no seu canto e aí vem alguma coisa que faz... A cura reconectiva vai me ajudar nisso. Então, ela ajuda, ela faz acontecer o que precisa na sua vida naquele momento. Então, seja uma demissão, seja uma venda do apartamento que estava incomodando e estava gerando um problema no rim, algo emocional, né? Então, ela vai tratar o emocional, ela vai tratar o seu campo no que precisa ser tratado para que a sua vida mude e você comece a voltar para o fluxo do universo, né? E o grande barato é exatamente isso. Isso que você falou é importantíssimo, né? A gente não vai para o trabalho. O trabalho vem até a gente. Eu sempre dou aquele exemplo, eu fico brincando, né, falando que é como se fosse uma panela de nhoque sendo cozida. Tem várias bolinhas de nhoque, né, estão lá sendo cozidas. Elas não cozinham tudo de uma vez. Não. Ela vai sendo aos poucos. Aqui já está cozida, posso tirar, colocar no molho, espera, vai vir. Então, quando comer o nhoque vai estar cozido, né? E quando o nosso nhoque está cozido, é como se a frequência vai lá e você já está pronto.
você pode ter, sabe? Por exemplo, tem várias pessoas entrando. Às vezes tropeça, às vezes está passando no Instagram e você tropeça, você não tropeçou, você foi acordado. Eu tenho uma história tão interessante de uma praticante, eu falei com ela, inclusive, eu perdi a autorização dela para contar essa história dela, é muito interessante. Ela também é praticante, né? Ela veio fazer reconexão comigo, e ela falava como que ela chegou ao processo. Ela trabalhava com um processo muito legal lá, nível terapêutico, de regressão, e ela foi, um cliente dela ganhou um livro, ela deu se vou dar um livro para o cliente, e ela foi na Livraria Cultura, aqui de São Paulo, para comprar esse livro. E quando ela está comprando o livro, a cliente, ela vou levar dois, um para mim e outro para o cliente. Ela falando, a vendedora foi comprar. E quando foi comprar o livro, tinha um monte de livros do lado que desabou em cima dela. Quando desabou, ela pegou o livro de cima e ficou agarrado para não cair tudo. E aí a vendedora falou, você quando compra 2 livros, você deveria levar um terceiro gratuito. Ela nem falou, vou levar esse daqui. Pegou o livro. Quando ela entrou no metrô, aí que ela foi se tocar do livro com ela, ela abriu o livro. Qual o livro que era? A Reconexão. Então, são tantos casos assim, tantos casos, você fica, caramba, então a gente não vai. É como se o meu nhoque já está pronto. Eu já estou numa faixa que acordei, eu estou começando a acordar. Mas a minha vida ainda é difícil, não importa, não existe vida fácil. Eu falo que é aquele processo do rio, né? Como a gente estava falando do rio anteriormente, né? O rio, como é que funciona o rio? O rio nasce no todo e deságua no todo. E durante esse correr do rio, vão existir várias cachoeiras. Vão estar lá, de vez em quando vai ter uma cachoeira, a gente vai ter que atravessar uma cachoeira. Uhum. E o que faz essa cachoeira ser fácil ou não? A gente não ter medo, a primeira coisa, e a outra coisa é o seguinte, a gente tomar decisões. Porque normalmente quando vem uma cachoeira e a gente fica com medo, a gente se agarra, né? Eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais ir, eu fico agarrado. E quando eu chego, o que eu estou fazendo aqui? É só uma experiência daquilo que eu sou do todo. E a frequência ajuda, né, a gente a ter essa vibração, né? Exatamente. Porque o que a frequência faz? Ao subir a minha vibração, eu começo a perceber algumas coisas além. Uhum. Eu começo a ter uma percepção maior, eu começo a perceber o mundo que me envolve. Quando eu estou tão enterrado, eu não consigo perceber coisas que normalmente quando eu estou... Nossa, quando você está lá naquele dia maravilhoso, assim, aquele pôr do sol, vendo as nuvens, sabe, uma pessoa que você gosta do lado, escutando aquela música maravilhosa, então as coisas começam a vir. Você está lá, tudo assim, cheio de problema, cabeça baixa, você não tem. Preocupado com o futuro, não sabe o que vai acontecer no mundo, você fica ali enclausurado, né? Eu fui dar uma palestra uma vez num banco, e o que aconteceu nessa palestra? Eu cheguei para o gerente, né, que era eu tinha chamado para dar aquela palestra, e falava com ele no meio da palestra, por que vocês não conseguem fazer um rodízio aqui, e durante o dia, quando estiver muito sério, dá uma volta, tinha uma praça imensa na frente do banco, né? Dá uma volta no banco e volta, uma volta na praça e volta. Uhum. Bem, falei, isso aí eu nem levei a fé que eles fossem levar alguma coisa a sério, do que eu tinha falado com ele, né? Um ano depois eu encontro com esse gerente, quase um ano depois, e ele fala, Rogério, a gente botou aquilo em prática, e você não tem ideia como é que aumentou a produtividade. Porque às vezes você está tão focado, sabe, só pensando confusão, tem que resolver, e você não deixa que as coisas, como se eu criasse uma barreira, né? Uma casca. E quando eu consigo tirar aquela casca, nossa, veio tudo. Esse é o processo de equilíbrio. Esse é o processo, eu começo a ser levado. Por isso que muitas vezes você faz um trabalho de cura reconectiva, um processo que foi muito interessante com a Malu, uma vez, a gente veio do seminário, a gente foi fazer um seminário fora do país, né? Uhum. E quando a gente chegou aqui todo empolgado, na maior empolgação, sabe? O que a gente se esmou? Vamos oferecer via Facebook um pouquinho de cura para as pessoas saberem. Não tinha nada naquela época, no início, lá atrás, não tinha nada. Então a gente começou a oferecer 3, 4 minutos de cura só para a pessoa perceber o que era. E nisso ligou uma senhora para a Malu e falou o seguinte, a minha sobrinha está internada, ela está realmente com uma infecção já quase generalizada, o negócio é sério, não tem como voltar, eu queria que você fizesse umas orações para ela. E a Malu falou o seguinte, não faço oração para ela. Eu faço, se você quiser, eu posso fazer cura reconectiva. E ela nem sabia o que era, fala o que você quiser. E a Malu fez sessões de cura reconectiva para essa garota. Fez, parece que 1 ou 2 sessões no mesmo dia lá. Bem, e esqueceu. Passou-se uns 2, 3 dias e liga a tia de novo e fala, ela está recebendo alta. Foi impressionante o que aconteceu.
logo após as sessões terem sido feitas, o médico descobriu o antibiótico certo. Não tinha mais antibiótico testado nela. Descobriu-se. Isso é entrar num processo maior. É abrir o campo. E quando o campo está aberto, quando eu volto para o fluxo, eu, como uma antena, eu começo a atrair aquilo que é real para mim. Como uma antena, eu começo... O que me é útil? E o que não me serve, né? Às vezes eu falo tanto de prosperidade e a minha antena está virada para o contra. É como se eu tivesse um satélite, né? Eu tenho um satélite da prosperidade lá e eu estou com a antena para cá. Eu estou falando, eu quero ser próximo, não sei o quê. A minha vida é ruim, mas eu queria tanto, não sei o quê. E quando eu consigo botar a minha antena virada para o satélite da prosperidade, eu começo a captar a imagem da prosperidade, né? Então, muitas vezes eu estou vivendo uma vida que eu não estou buscando, eu estou falando, eu quero saúde, mas não busco saúde. Eu quero prosperidade, mas não busco prosperidade. Eu quero relacionamento, mas não busco relacionamento. Eu não tenho uma autoestima, porque na realidade não. Então eu tenho que... E esse processo da cura reconectiva, ele começa a fazer exatamente isso, a trazer equilíbrio. E esse equilíbrio começa a nos dar percepções. E essas percepções, muitas vezes, na maioria das vezes, elas conseguem botar a nossa antena direcionada para o nosso fluxo, né? São infinitas possibilidades, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente, tem aquela casca que você falou, a solução do problema, né? Está na nossa frente e a gente só foca no problema, a gente não consegue focar na solução. Então a cura reconectiva, ela atua como se ela isso que você falou, radarzinho, né? Como se ela pudesse nos conectar à solução daquilo que está nos afligindo, daquele que não está... que está deixando a gente mais ansioso, o que está preocupando com a gente, né? Porque existem infinitas possibilidades. A cura reconectiva, ela vai te auxiliar a conectar naquela possibilidade mais real que existe para a sua vida fluir, né? Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Vamos falar, por exemplo, quarentena. Está todo mundo de quarentena. Aí as pessoas, não, quarentena é ruim, quarentena é ruim, quarentena é ruim. É como se eu estivesse aqui dentro da casa do vizinho, né? Eu não sou o vizinho. Quando eu saio, eu começo a expandir, nossa, há 4 meses atrás eu ficava assim, nossa, seria tão bom ter um tempinho para meditar. Seria tão bom ter um tempinho para ler. Seria tão bom ter um tempinho para escutar uma música. Pediu tanto, aí né? E a gente, às vezes, fica naquela história pensando, como é que eu vou pagar as contas? Quanto mais eu penso em pagar, quanto mais eu penso em dificuldade, mais dificuldade. É que nem um mantra, né? Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Dá errado. O que você foca não tem jeito, né? Então, veio nesse momento no processo. Se eu começo a levantar a minha vibração, eu tenho certeza, a gente já confidenciou muito sobre cocriação, né? O Hélio Couto falando de cocriação, por exemplo, é interessante quando ele fala, por exemplo, da história da Ferrari, né? Eu tenho uma Ferrari, eu sou proprietário da Ferrari, eu consigo ver lá na frente o cavalinho ali, olha que bonita vermelha, olha que motorzão lindo, esse volante de couro, eu começo realmente a ter certeza daquilo que está vivendo, sabe? Mas cada vez que eu duvido, que eu abro a porta da garagem, eu vou lá e vejo que a Ferrari ainda não está ali, eu volto do zero. Então, a gente tem que ser meio maluco nesse sentido, né? As coisas estão perfeitas. Estão perfeitas. Não, você está maluco? Não, eu tenho certeza. O que você tem que fazer? Eu estou falando, tem que ser feito. Eu vou meditar, eu vou ler. Eu não vou ficar também estático, né? Eu vou ver as possibilidades. Vão lá, estão acontecendo. Tem possibilidade. Às vezes o banco quer renegociar minha dívida com juro zero, sabe? Então, as coisas vão acontecendo. Mas eu faço o meu dever de casa. E eu usufruo. É como se eu tivesse ganho um presente, eu ganhei. Aí as pessoas falam assim, mas Rogério, você ganhou o quê? Esterco? Sim, ganhei esterco. O que eu faço com esse esterco? Eu vou colocar naquele pé de rosa, naquela roseira, porque vão nascer rosas maravilhosas. Rosas maravilhosas. Mas era esterco? Era esterco, mas virou um ótimo adubo para essa roseira. Então, o que essa quarentena é? Ela é neutra. Ela é neutra. Ela nem boa nem má. Ela é neutra. Você, nós que estamos vivendo essa quarentena, vamos dar o que ela é, né? Me fala. Não tinha travado, voltou. Voltou. Então, a gente vai pintar esse processo da forma que a gente quer. Eu vou pintar esse processo, eu vou pintar essa quarentena de quê? Eu quero pintar essa quarentena de lilás. Eu quero pintar essa quarentena de vermelha. Eu quero pintar essa quarentena de preto. Eu pinto. Então, não depende dela, depende de mim.
É aquilo que a gente sempre fala, né? O mundo não é exterior, o mundo é interior. Eu posso, eu olho para você e falo assim, não, eu não gosto de mineiro, então não, eu estou falando do mineiro. Eu detesto pão de queijo, eu gosto de churrasco. Eu falo que pão de queijo é aquele que agrada todo mundo, né? Você vai para o sul, você come muito churrasco, eu sou vegetariano, não tem jeito. Mas pão de queijo ele agrada vegetariano, carnívoro, então o mineiro agrada todo mundo. Então, esse é o processo, né? É perceber que a gente pinta o mundo da cor que a gente quer. O mundo ele vem neutro, a gente quer. Então, quando a gente pega uma quarentena como essa, eu posso dar a cor a ela que eu quero. A gente não tem essa obrigação de, eu tenho que aproveitar a quarentena da melhor forma possível. Não, você tem que aproveitar a quarentena com o que você aguenta aproveitar. Né? Você tem que dar sentido à quarentena, mas se você quiser ficar deitado, você vai ficar deitado, né? Claro. Se você quiser ler, você vai ler, você vai trabalhar em você a melhor maneira que você tem para poder você passar por esse período que para muitas pessoas realmente não está sendo fácil. Outras estão levando numa boa, estão adorando, estão fazendo tudo que sempre quis fazer e não teve tempo. Então, que a gente não fique ansioso por causa disso. Né? A gente não se cobre tanto também. A gente tem que deixar fluir, mas com o pensamento de que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível. É aquilo que a gente falava no início, né? A Matrix vai tocar sempre aqueles botões, né? Ela vai ficar sempre tocando alguns botões, né? A gente nunca vai ter. Se eu tenho o melhor iPhone, eu quero no dia seguinte eu quero outro. Se eu tenho o melhor carro, no dia seguinte eu quero outro. Então, nesse momento tem a quarentena. E que tal se eu chegasse, não é me adaptar, mas o que eu posso tirar disso? O que eu posso tirar do melhor iPhone? O que eu posso tirar do melhor carro? O que eu posso tirar da melhor casa? O que eu posso tirar dessa quarentena? O que eu posso tirar? Eu tenho tanta coisa que posso tirar dali. E o primeiro passo é melhorar a vibração. Melhorar a vibração. Se eu não consigo, Rogério, eu não estou conseguindo, Renata, eu não estou conseguindo. Renata, você consegue, de repente, marcar uma sessão de cura reconectiva para mim à distância? Já que presencial é difícil à distância, vamos fazer uma sessão. Eu quero ser esse padrão, eu quero melhorar meu padrão, quero melhorar. Eu tive uma sessão. Quando a gente eleva a nossa frequência, a gente até começa a raciocinar melhor do que fazer e não ficar só ali quietinho, né? A gente esse é um dos primeiros processos. Né? Um campo na nossa frente de infinitas possibilidades que a gente pode trabalhar, que a gente pode se reinventar nesse período, né? Que muitas pessoas vão ter que aprender a se reinventar nesse período. Então, quando a gente eleva a nossa frequência, que é o que a cura reconectiva faz, né? A gente tem esse campo, a gente começa a enxergar melhor. Nossa, eu posso fazer isso. Tem tanto tempo que eu não costuro, eu posso costurar e começar. Muita gente vendendo máscara, né? Não está trabalhando, mas está vendendo máscara, né? Com a crise, alguns choram, outros vendem lenço, né? Isso, então... o que eu posso fazer para me reinventar, né? Eu tenho que me reinventar. As coisas vão acontecendo, então eu tenho que me reinventar. Então, imagina que agora acabou. A quarentena vai durar agora 5 anos. Então, eu vou ficar, eu tenho que chegar e fazer alguma coisa, né? Então, vamos, que tal? Então, que tal fazer alguma coisa nesse sentido? Não. Eu só sei fazer aquilo. Não, nós somos né? Nós temos multifunções, a gente consegue. Aquela história, a fagulha divina, o todo. Ou eu sou o quê? Eu, como Rogério, eu sou muito falível. Muito falível. Eu, quando começo a expandir, eu sou imenso, maravilhoso, fantástico. Então, esse é o processo, né? Vamos sair desse processo e ver aquilo que eu não tenho, quando a gente está falando de cor, né? Não tem uma cor que seja ruim, tem cores diferentes. Do mesmo modo que a gente falava de trabalho, não tem um processo terapêutico que seja ruim, tem processos diferentes, só isso. Mas todos eles. Então, que cor que eu estou vibrando nesse momento? Eu estou vibrando, então vamos lá. Então mas é ruim? Não é que seja ruim. É o que está se passando e vamos desde que eu consiga levantar o meu padrão, está tudo bem. Eu não posso ter aquele papo só ficar no choro, né? Chorando, será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Não, o processo é muito maior e muito mais lindo, né? É muito mais lindo. O mundo tem a cor que a gente dá. E quando a gente se conecta, que é uma das coisas que a cura reconectiva proporciona também, é a conexão com o nosso eu, né? Com a nossa centelha divina. Então,
Então, quando a gente conecta com o nosso eu superior, Deus, divino, mestre, guia, o que vocês quiserem chamar, quando a gente tem essa conexão, a gente começa a levar mais leve esse período e todo período da vida, levar a vida mais leve, né? Rogério. Não, pode falar. Só para fechar, é interessante o seguinte, não veio à toa. Não veio à toa. Não veio. A gente, de repente, pode daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 3 anos, a gente olhar para isso e falar assim, nossa, aquilo foi fantástico. Como a gente falava, por exemplo, de passar pela depressão. Aquilo foi fantástico. Eu consegui chegar e, sabe, a história que eu sempre conto da Estrada de Ferro, né? É como se eu chegasse na estação do trem da quarentena. Então, eu tenho que me harmonizar com isso. Para quê? Para que ela vá. Porque senão o trem vai embora e eu não consigo sair disso. Daqui a 5 anos eu estou em quarentena, porque eu não larguei. Por que aquela quarentena? Por que aquilo é ruim? Aí daqui a 10 anos, por quê? Se não fosse aquilo, olha só, eu não larguei. Então, como se harmonizar com a quarentena? Como se harmonizar, de repente, com o relacionamento? Como se harmonizar com a doença? Para que aquilo saia, fique. Que a locomotiva possa ir embora e aquela estação fique. Não que a locomotiva vá embora e carregue junto a estação, né? Vai dar um trabalho danado, uma locomotiva carrega na estação. Então, se harmonizar e pode ficar. Eu já estou bem, eu já consegui ir além. Você está sendo muito... Você, na realidade, é um motivo de prazer, não um motivo de desgosto, é um motivo de prazer. Você na minha vida. Porque eu consegui pintar você de uma cor que eu gosto. Rogério, para a gente finalizar, que o tempo vai acabar, queria que você desse algumas dicas, além da cura reconectiva, né, para esse período de quarentena, para a vida, né, não só para esse período, mas para a vida. Queria que você desse algumas dicas para a gente. Você já falou um pouco disso, para a gente poder sair dessa frequência, mas alguma coisa que a pessoa pode fazer ali naquele momento de angústia, de ansiedade, que ela possa fazer por si só, né, enquanto não tem condições ou né, não se conectou ainda a essa frequência. Eu costumo falar que a coisa mais importante que a gente tem a fazer, não na quarentena, mas na vida inteira, quando a pessoa, por exemplo, vai lá e faz comigo uma reconexão, ou faz uma cura reconectiva e termina o processo, ele fala, Rogério, agora qual receita que você vai me dar? Parece que ela vai levar um remédio para casa, né? E qual remédio, que para mim é o remédio mais eficaz? É meditação. Meditação. Mas o que é meditação? Meditação, mas eu não gosto de meditar. Meditar é uma coisa chata, de ficar sentado. Então, arranje uma forma de meditar. Você pode meditar como? Você pode botar um fone no ouvido e ficar aqui. Você pode bota uma música que te agrada, aquela música que era assim, nos meus tempos de adolescência, e quando eu escutava aquela música, eu ficava lá com meu namorado, com minha namorada, ou então me lembrava daquela viagem maravilhosa. Então, aquela música que me tira. Por exemplo, é uma meditação. Então, para na janela e fica vendo as nuvens. Ou então, fica aqui, sabe? Alguma coisa que consiga expandir. O que é expandir? Expandir é quando a gente começa a ter aquela sensação boa, que parece que eu fui além. Se eu consigo fazer isso de olhos fechados, melhor ainda. Se eu não consigo fazer de olhos fechados, tá tudo bem, posso ficar lá. Consiga fazer isso mais vezes durante o dia. Eu, por exemplo, como é que está sendo o meu processo atual? Eu acordo cedo, eu sempre tenho a prática de acordar cedo. Eu acordo cedo, eu tenho feito uma sessão de yoga. Todo dia eu faço uma sessão de yoga, algumas posturas, já que está difícil de fazer algum tipo de exercício, então vou lá, é um exercício físico assim, tem vários exercícios, dá para dançar. O que tem exercício de dança no YouTube nesse momento, tem live dá para dançar. De atividade. Claro. Então, eu faço minha sessão de yoga, faço meu tempo de meditação, medito pelo menos todo dia, por volta de 30 minutos, às vezes eu vou além, às vezes eu faço 1 hora de meditação, mas medito e depois eu vou ler. Então, entre 6 da manhã e até as 8, 8h30, assim, eu estou nesse processo. Pronto. Isso é como se fosse uma gasolina para a minha vida. É direitinho. Vai lá. Então, o que eu posso fazer? Mas vá lá. Mas não fique naquela história de pensar, então eu vou parar na frente da televisão. Tá. Não é um processo muito... Sabe? Porque se eu não tenho uma barreira para ver a televisão como se fosse o vizinho e eu não entrar, normalmente eu começo a entrar. E eu já começo a interagir. Né? Eu começo a interagir com aquela doença, com aquele filme. Por isso que eu falo, você às vezes começa a ver um filme e daqui a pouco você está chorando. Quer dizer, você já entrou no filme. Não se deve entrar na doença. O filme, a gente está aqui. Cada vez que eu começo a me emocionar, eu estou entrando. Então eu começo a ser totalmente manobrado. Né? Se o filme fala que todo mundo vai sofrer, eu termino o filme sofrendo. Não. Aquilo, em vez de ser uma coisa boa, então esses são processos que são importantes, né?
Aproveitar, aproveitar. Expandir, expanda, leia, tenha uma alimentação razoável, faça algum tipo de exercício, não deixe de fazer algum tipo de exercício, sabe? Isso é tão importante nesse momento, porque senão é aquilo que a gente fica brincando, você entra pela porta para começar a quarentena e depois você não consegue sair, crescer um pouquinho, expandir o corpo, não a energia. O negócio eu falo isso para todo mundo. Gente, medita. Mas eu não consigo. Mas meditar é você focar no presente. Você não precisa ficar lá em posição de lótus. Não é isso. É você escutar uma música que você gosta e concentrar na música. É fazer uma atividade e concentrar no que você está fazendo. Isso é meditação. As pessoas têm uma visão de que é só sentar em lótus e pronto, meditação é isso. Não. Até lavando louça ali, se você focar no lavar louça, você já está meditando, né? Totalmente. E a meditação, igual o Rogério falou, é uma gasolina, é um combustível. A leitura, o conhecimento, a física quântica, né, Rogério? Quando eu estava na Índia, eu fui ligado a Satya Sai Baba durante algum tempo, e ele falava que um dos processos de meditação para a dona de casa era lavar louça. Sim. Porque ela ficava ali e era como se ela estivesse limpando todo o processo interno. Estava ali. E aquilo você vai, cada cantinho, a louça lavada. Aquilo não era, acaba no final o seguinte, você não está lavando louça, você está meditando. É diferente. Então você pode meditar varrendo casa. Mas sabe, porque a identificação que se tem, não, isso é muito ruim varrer casa, isso é muito ruim lavar louça. Mas eu posso chegar e não, isso é meditação. Lavar louça, varrer casa, sabe? E a gente fica, puxa, caramba, que barato é. Ou então eu posso sentar, ou então eu posso escutar uma música. Tem muita meditação guiada, eu boto um fone e fico ali, o olhinho fechado. Eu fico entrando todo mundo no processo, relaxando todo o processo. Então, essa é a hora. Não vem à toa. No meu site, renatavilaça.com.br, tem algumas indicações de livros, indicações de palestras gratuitas, né, de pessoas que me ajudaram nesse despertar, que me ajudaram na minha cura. Então, se vocês quiserem entrar, tá na minha biografia, o meu site. No meu Instagram também tem algumas coisas que eu estou começando a movimentar. O Instagram do Rogério, o site do Rogério. Fala do seu site, Rogério, que o tempo está indo. A Rita falou aqui de meditação do crochê. É ótima meditação. Ótima. Crochê, tricô. Nossa, tem algumas pessoas que estão falando mandalas. É uma meditação fantástica, falei mandala, fantástica, sabe? Se você falou de falar no site, lá do reconectandoser.com.br, se você quiser aprender a fazer cura reconectiva, inclusive, vai ter o curso agora, que vai ser em setembro, a formação para novos praticantes, né? A primeira fase é online, você tem lá o primeiro processo online, eu falo que é dividido em 3 fases, né? Você lê o livro, você faz o processo online, e depois você faz o processo presencial, em setembro, em São Paulo. E aí você sai como profissional de cura reconectiva. Se você entrar lá no site reconectandoser.com.br, você vai ter toda a informação lá de valores. Nesse momento pode ser parcelado em várias vezes o curso também. Você compra logo tudo, o nível 1 e o nível 2, que é o nível online e o nível presencial, já sai como praticante. Então tá lá, reconectandoser.com.br. E qualquer dúvida que você possa ter, a gente está aqui para isso, né? Renata é uma pessoa que está na atividade aí, fazendo festa em Belo Horizonte, atendendo bastante, levando... A questão não é nem só atender, é levando um processo maior para as pessoas, né? E entre lá no meu Instagram também, Rogério Pérez, o que vocês tiverem dificuldade também, podem entrar em contato comigo nesse sentido. É uma honra imensa para a gente, né? Porque é mais uma mão, que a gente sempre fala, mais uma mão no lateral, né? E essas mãos no lateral é que fazem a gente ir em direção ao processo de libertação. O processo é individual, mas as mãos que a gente tem no lateral não. São muitas, são imensas, a quantidade imensa. Então, que a gente possa conseguir dar essas mãos, né? Dar essas mãos, ter muitas mãos, para que a gente vá em frente. Isso aí, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo que participou da live. Se a gente não respondeu alguma pergunta que vocês ficaram com dúvida, manda o direct para mim, renata.vilaca, ou para o Rogério Pérez, né? Rogério Pérez, exatamente. Rogério Pérez, eu não sei se era ponto ou Pérez. Rogério Pérez, é Pérez direto. Pode mandar um direct para ele também. Ele é maravilhoso, responde tudo que perguntar. Precisando da cura, pode entrar em contato comigo à distância. Se ficou alguma dúvida, entre também. E no meu site tem todas as informações, está na minha bio, renatavilaça.com.br.
tem todas as informações da Correia Conectiva e pode me mandar um e-mail ou qualquer dúvida que vocês tiverem. Rogério, muito obrigada, amei muito. Nata, foi uma honra gigantesca estar com você aqui. A gente vai estar salvando essa live, a gente vai deixar rodando lá, se você quiser rever depois, sabe? A gente vai estar lá. Foi grandioso estar com você. Muita gratidão, muita gratidão. Só faltou o pão de queijo, mas... A receita da minha mãe é maravilhosa, eu te passo. Ai, meu Deus do céu, que eu gosto tanto de pão de queijo. Ai, meu Deus. Obrigada, Rogério. Um beijo grande para você, um beijo para vocês que entraram aí. Foi uma honra imensa. Beijão para vocês. Tchau, tchau.